Oi, meus queridos, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer uma correção comentada a respeito das leis de Newton, tá ok? Sendo que essa correção ela é relacionada à primeira e à terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia e a terceira de lei da ação-reação. A segunda lei nós vamos falar na próxima semana, que é a lei fundamental da dinâmica, em que nós utilizamos mais uma linguagem matemática. Na primeira e na terceira são mais relacionados com a lógica, né? Então, nós falamos sobre a primeira lei, conforme vocês olharam no tutorial e também no resumo, ela fala o seguinte, né? Um corpo permanece em repouso ou movimento, a não ser que algo interfira essa ação. Ou então vamos à terceira. Toda ação corresponde a uma mesma reação com a mesma intensidade, só que em sentidos contrários. Então, através dessas definições e enunciados, nós podemos fazer essas atividades. Então, vamos à primeira, tá? Vamos lá. A primeira está o seguinte. Deixa eu diminuir um pouquinho para que vocês consigam ver todo o enunciado. Muito bem. Após a cobrança de uma falta, um jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos, intensidades iguais, porém não se anulam. Então, vamos lá. Ela tem direções iguais? Sim. Nesse caso aqui, nós falamos sobre horizontal. Sentidos opostos? Um vai para a direita, o outro para a esquerda. Intensidades iguais? Sim. Elas não se anulam. Por quê? Porque sempre que nós falamos sobre a força, nós estamos falando sobre a massa dos objetos e também relacionado com a sua aceleração. Sendo que, sempre quando nós falamos sobre as forças, elas sempre vão agir aos pares, tá? Então, ela não vai se anular. Agora, vamos à segunda. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. Não tem nada a ver a deformação, no caso de um dos objetos, conforme, no caso, a intensidade da força, tá? Então, sendo que a força aplicada pelo rosto na bola é a mesma intensidade do que aplicada pela bola no rosto. Até aqui tudo certo. Quando chega, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto, nada a ver isso aqui. Então, quer dizer que isso aqui estaria errado, incorreto, tá? Como eu coloquei aqui. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela força no rosto, que explica a inversão no sentido do movimento da bola. Também nada a ver, tá? Por que nada a ver? Porque as forças elas são iguais. Lembra-se? Elas não se anulam, elas são iguais. Então, está incorreto. 4. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Errada também. Por que errada? A força aplicada pela bola no rosto é a ação. Então, sendo que vai ter uma reação, tá? De mesma intensidade, sentidos contrários, tá ok? Então, isso aqui está errada. Então, temos aqui também relacionado com a 3, que eu não li, tá? Vou ler para vocês novamente. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que aplicada pela bola no rosto. Então, olha só, gente, está dizendo que a força aplicada pela bola, pelo rosto na bola, ela dura mais tempo do que o contrário. O que explica a inversão do sentido do movimento da bola. Também não tem nada a ver, tá? Por quê? Porque o tempo de atuação das forças, ela é sempre igual. Então, a única correta é a primeira. Então, consequentemente, nós vamos marcar a letra A. Tá ok? Vamos à segunda? A segunda tá o seguinte. Stop spin é uma das jogadas do tênis na qual o tenista, usando a raquete,
aplica à bola um movimento de rotação que ocorre em torno do seu próprio eixo, sobrepondo ao movimento de translação. Translação é quando acontece um movimento ao redor de uma matéria, tá? Com base nos conhecimentos de mecânica e considerando a representação da figura, é correto afirmar que a trajetória do centro de massa da bola pode ser descrito por uma espiral devido à composição dos movimentos de translação e de rotação. Você está falando sobre o movimento, a trajetória do centro da massa da bola, que pode ser descrito por uma espiral, então o movimento ou é a translação ou é a rotação, não pode ser os dois. Então, sendo que vai ser o quê? Vai ser a rotação e não a translação, tá? Então, quer dizer que essa alternativa, ela não pode ser considerada correta. Vamos agora à nossa segunda alternativa, né? Relacionado com a letra B. A bola alcançará uma distância maior devido ao seu movimento de rotação. Então, vamos ver. A bola alcançará uma distância maior devido ao seu movimento de rotação? O que vocês acham? Tá? Sim, pode ser. Mas só que nós falamos sobre movimento de rotação, não é isso? Então, a bola alcançará uma distância, então não é rotação. Se eu estou falando sobre a bola alcançando uma distância maior, ela vai ser o quê? Ela vai ser translação, não é rotação, tá? Vamos lá, gente, um outro detalhe. Eu esqueci, tá, no início, quando eu postei na plataforma, a letra C, tá ok? Mas depois eu adicionei novamente. Então, eu vou ler o enunciado da C, tá? Ou eu posso, no caso, escrever aqui, tanto faz, e vamos ver se a alternativa vai ser correta ou não, tá bom? Eu vou ler aqui, que eu tenho um papelzinho aqui do lado com a questão correta, aí vocês vão dizer se é certo ou não. A força em que a raquete aplica a bola é a mesma que a bola aplica a raquete, porém em sentidos contrários. Então, nesse caso, eu estou falando sobre o processo de quê? De ação e reação. Então, essa alternativa, ela é o quê? Ela é a correta, tá? Então, agora vamos à letra D. A D está o seguinte. A energia cinética adquirida no movimento ascendente da bola é transformada em energia potencial no movimento descendente. É ao contrário, tá, crianças? É o seguinte, energia cinética significa energia de movimento. Sendo que o movimento ascendente, o movimento vai, no caso, decrescer em um momento em que a energia, o quê? A energia cinética se transforma em potencial. E não ao contrário. Aqui está dizendo que o movimento ascendente da bola é transformada em energia potencial no movimento descendente. Não, ela é transformada em energia cinética. No movimento ascendente, ela é energia potencial e descendente, ela é energia cinética. É por isso que é chamada de energia do movimento, tá? Letra E. O torque aplicado à bola. O que é torque, né? Que nós podemos significar isso, essa palavra aí, né? Torque. Torque é relacionado com o quê? Uma grandeza escalar, tá? É quando dá um valor a uma força, o movimento de uma força. Aí, normalmente, nós chamamos de torque. Aplicada a bola pela raquete, resulta no seu movimento de translação. Então, quer dizer que o movimento da força que você aplica a bola pela raquete resulta no seu movimento de translação? Não, ele vai, no caso, o quê? Vai ser de rotação, tá ok? Agora vamos aqui a letra... Não, já foi a letra I, não é? Então, sendo que a alternativa C. Vamos lá, terceira. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com o quê? Primeira lei de Newton, lei de Snell, lei de Ampere,
lei de Ohm e primeira lei de Kepler. Então, vamos lá, essas 3 leis aqui eu nem comentei para vocês. A lei de Ampere, Ohm, estão basicamente relacionados com a parte de eletricidade, tá? A Snell relacionado com o quê? Com a forma de calor e movimento. Primeira lei de Kepler, no caso, já comentei um pouquinho com vocês relacionado com o movimento de rotação de um astro, quando nós começamos a falar relacionado com a teoria heliocêntrica, tá? Então, o correto seria a primeira lei de Newton, tá? Por que a lei de Newton? Lembra que nós falamos sobre a lei da inércia? Lei da inércia é o quê? Um corpo permanece em repouso ou movimento, a não ser que algo interfira isso. Então, quando no caso acontece um acidente, que o carro ele freia bruscamente, o cinto de segurança ele vai travar essa forma de movimento contínuo, tá? Então, o que acontece? Então, é por isso que é chamado de primeira lei de Newton. Vamos ao 4. Um corpo é impulsionado no vácuo sobre um plano horizontal. Vácuo é que não tem a presença de ar, tá, gente? Sem atrito, por uma força paralela ao plano, que atua instantaneamente sobre ele. Nesse caso, pode-se concluir que, vamos lá, letra A. O corpo adquire movimento uniforme acelerado, no qual permanece indefinidamente a vida toda. Aí, nesse caso, ele é errado, tá? Não tem como o corpo ele permanecer um movimento indefinidamente acelerado. B. O corpo segue em equilíbrio? Então, vamos ver. Será que o corpo ele vai seguir em equilíbrio? Sempre que nós falamos relacionado com a primeira lei, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o produto da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Então, sendo que, quando nós falamos sobre a força resultante, ela vai ser, se ela estiver em equilíbrio, ela vai ser igual a zero. Não haverá nenhuma força atuando sobre ele. Então, sempre que eu falo que não tem nenhuma força atuando sobre ele, então quer dizer que vai ser zero, então, consequentemente, ele estará em equilíbrio, tá? Vamos ao C. Então, quer dizer que isso aqui está certa, professora? Sim, está certa, tá? C. Durante o movimento, não atua força sobre ele. Claro que atua. O corpo é impulsionado, mesmo no vácuo. Então, existe uma força sobre ele, sim, tá? D. O corpo possui movimento retardado. Então, quer dizer, está diminuindo a força? Não. A força, ela está o quê? Ela está constante, então não é retardado. E o corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso? Não, se está em repouso, ele vai adquirir um movimento. Está em movimento. Está em repouso ou está em movimento. Agora a letra C, gente, vamos retornar aqui, ó. Durante o movimento, não atua força sobre o corpo. Eu esqueci essa palavrinha, tá, gente? Atua sim, tá? Então, durante o movimento, atua força sobre o corpo, já que ele foi impulsionado, tá? No primeiro momento. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos ao 5. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. Assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, vamos lá prestar atenção. A força de ação é aquela exercida pelo garoto, mas não tem nada a ver com a justificativa relacionada com ele não querer mexer no móvel, achando que o móvel não vai sair do lugar. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Ela pode ser nula, mas não é sempre nula. Vai depender da massa que está atuando sobre ele, também relacionado com a aceleração. Olha só, gente, vai depender da massa. C. A força que o chão exerce sobre o garoto se anulam?
Não, porque existe uma força de atrito, tá? No chão. O ambiente não está a vácuo. D, a força de ação é um pouco maior do que a força de reação? Não, gente. A força de ação vai ser igual à força de reação. E o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Exatamente isso. Lembra que eu falei? As forças, elas sempre vão agir aos pares. Então, eu não posso falar sobre a situação só do móvel ou só relacionado com o meu corpo, tá? Vai depender de dois fatores essenciais. Vai depender basicamente do que? Da massa e da aceleração exercida sobre a matéria. Então, quer dizer que a alternativa errada... Nem a alternativa errada, tá, gente? A alternativa, que no caso, o argumento que a mãe irá fazer para interpretar o erro do garoto vai ser esse. O par de força de ação e reação não atua em o mesmo corpo. Então, tranquilamente, se o menino ele empurrar o móvel, a massa do móvel é diferente do menino. Então, quer dizer que vai acontecer deslocamento do móvel, sim. Então, espero que vocês tenham entendido essa correção comentada. Lembra que eu falei para vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, que alguns exigem um raciocínio, tá? É lógico. Aí vocês manda mensagem para mim que eu vou tentar explicar outra vez para vocês. Tá bom? Então, um abraço enorme e bons estudos para vocês.